Nosso Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele sabe. Quando você lê o texto de Mateus 7:11, diz assim, isso Jesus dizendo, se vós que sois maus, e ele faz referência ao texto que diz, só existe um bom, que é Deus. Só existe um bom, que é o nosso Deus. Então olha o que ele está dizendo. Se vocês que não são Deus, porque só existe um que é bom. Se vós que sois maus, pais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em outra passagem, a passagem de Lucas, que faz essa mesma referência, ele diz assim, quanto mais vosso Pai dará o Espírito, o dom do Espírito Santo. Então eu gosto desse texto porque ele diz assim, se vós que sois maus sabeis, existe uma arte de dar presente. Você precisa saber, eu sempre falo isso, presentear é uma arte e Deus domina essa arte. Deus domina essa arte de presentear. Nós temos sido, de alguma maneira, condicionados, mentidos, coisas têm sido insinuadas sobre nosso Deus. De novo, é um espírito anticristo, anti-Deus, anti-verdade. E uma das coisas que afeta e condiciona a igreja é questionar o amor de Deus e a bondade do Senhor. A bondade do Senhor é um dos pilares da nossa vida. É um dos pilares da nossa caminhada. O nosso Deus é bom, só existe um Deus. E só existe um que é bom, é o nosso Deus. E se pais têm essa característica, sabe, dar boas dádivas, muito mais nosso Pai Celeste dará boas coisas. E no momento que nós entendemos o desejo, a capacidade e a vontade de Deus de manifestar a sua bondade na nossa vida, a nossa vida vai ser transformada. É a bondade do Senhor que transforma a nossa vida. Nós precisamos ver tudo que Deus faz e tudo que vem de Deus como um presente. Vai nos ajudar a nos relacionarmos com o nosso Deus quando nós vamos entender que tudo é dom de Deus, é presente. A vida é um presente de Deus. Às vezes a palavra de Deus usa termos tipo é dádiva, é um galardão, é um benefício, né? E esse português ele é rebuscado, mas no fundo tudo é um pai que tem prazer em dar presentes e dar boas coisas e agraciar os seus filhos. Então é o dom da salvação. Amém? É o presente da vida, é o presente. A saúde é um presente. Amém? A liberdade que nós temos é um presente que Deus deu. Tudo é um presente. Ele nos deu a Jesus Cristo. Jesus é um presente eterno e maior. O sangue de Jesus, a obra da cruz, tudo. Amém? Tudo é um presente. E quando nós reagimos dessa maneira, a reação tem que ser, Senhor, muito obrigado. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, que bênção. Nós não merecemos. E para mim, essa revelação da bondade do Senhor está conectada com um coração humilde. Porque Deus resiste soberba, Deus resiste essa realidade dentro do nosso coração, que tem um certo senso de dizer, eu também sou bom, eu também consigo, isso aqui fui eu que fiz. Deus resiste isso. E quando nós operamos e lidamos, e aquietamos e crucificamos a nossa carne, e chegamos à conclusão que tudo vem de Deus, e Ele tem o prazer de repartir da sua bondade, a nossa vida é transformada. Deus dá graça, Deus dá presente, Deus reparte o seu favor, Deus reparte da sua bênção para o coração humilde. Amém? A nossa função é desenvolver esse coração humilde. E uma das coisas que você faz é inevitável
quando você entende que tudo é bondade de Deus e presente de Deus, gratidão, louvor, celebração e ações de graça é inevitável. Essa é a atitude de quem entende essa realidade. Por isso eu creio que um coração agradecido e uma vida de louvor reflete um coração humilde. Humildade não é você sentir assim, eu não sou nada, não é essa autocomiseração, esse senso assim, eu não sou nada, que é uma forma de um orgulho camuflado. Eu não sou nada, oh Deus, no sentido você está dizendo, você na verdade está dizendo eu sou tudo e Deus não me deu nada, é isso, é camuflado, você é uma maneira religiosa e linda, Deus, eu não sou nada, eu não mereço, e nós estamos no fundo dizendo Deus, né? Então um coração agradecido, um coração que reconhece a Deus em todos os caminhos, é um coração humilde que consegue, quanto mais humilde nós somos, mais detalhes nós vamos ver da mão de Deus na nossa vida. Porque nós vamos começando a descobrir que Deus não só opera na salvação que nós ganhamos, mas Ele opera na provisão, Ele nos dá sustento, Ele nos alimenta, Ele nos dá uma mente saudável, Ele nos dá a capacidade de prosperar, Ele nos dá uma capacidade de formar uma família, Ele nos dá a capacidade de criar filhos, Ele nos dá a capacidade, amém, é a vida dEle em nós. E quanto mais você reconhece, a Bíblia diz assim, reconhece em todos os caminhos, o coração humilde vai começando a focar melhor e olhar mais detalhes e dizer, Senhor, isso aqui é a Tua mão. E você vai começar a andar e caminhar pela vida e dizer assim, Senhor, isso aqui é a Tua mão. Sim, é a minha mão. Aqui tem a mão de Deus, aqui tem a mão de Deus, aqui tem a mão de Deus. Senhor, eu não sabia que até isso Tu é capaz. Amém. E Tu tem o coração. E você começa a ver que Deus se envolve nos detalhes. Então, lembra, meu irmão, minha irmã, nós vivemos fruto da bondade do Senhor. Tudo que nós temos vem dessa realidade. Eu queria ler Efésios, capítulo 2. Efésios 2 fala um pouco do resumo da nossa salvação, do que Cristo fez, da obra da cruz e da salvação. Ele nos deu vida, é a primeira parte, Ele nos deu vida. Amém? É o presente. Amém. Se você está aqui hoje respirando, pensando, amém, amarrou o sapato, caminhou, se alimentou, está nesse lugar, é bondade de Deus. Tudo é bondade de Deus. Por isso que tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tudo é bondade do Senhor. Tudo é bênção. Amém? Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Imagina que antes de tudo acontecer, Ele nos deu vida. Ele manifestou o seu amor. Versículo 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, ainda, lembra, meus irmãos? Nós ainda éramos mortos. Ou seja, não tem nada a ver com o que você fez. Tem nada a ver com as tuas boas obras, nada a ver com o teu sobrenome, nada a ver com o teu histórico, nada a ver com nada, com a cor, nada a ver. Pela graça do Senhor, Ele veio. Ele diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É presente de Deus, é favor de Deus, é bênção de Deus, é manifestação do amor de Deus. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você percebe? Vamos ler de novo o versículo 7. Deus fez toda essa obra gloriosa de manifestação e salvação, porque Ele tem um objetivo, mostrar nos séculos vindouros. Ou seja, Ele mostra no passado, presente e futuro. Ele vai desenrolando, desvendando esses mistérios, abrindo esses presentes gloriosos. Nem olhos viram o que Deus ainda tem preparado. Amém? Ele vai abrindo, Ele vai revelando, Ele vai expondo, Ele vai mostrando. É o que diz. Mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em manifestação, em bondade. Então você pega a graça de Deus, o amor de Deus, esse dom de Deus precioso, esse favor não merecido que Ele abre para aquele que é humilde,
A Bíblia diz, se você mantém esse coração humilde, a graça de Deus vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando, Ele vai mostrando, Ele vai revelando pelos séculos vindouros. Ou seja, a eternidade ainda a gente vai descobrir coisas que a graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Amém? Conquistadas na obra da cruz. É dom de Deus, é um presente de Deus. E como eu disse, a nossa resposta, o nosso cuidado tem que ser. E nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Parar um pouco mais durante o nosso dia e dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Amém. Você começa a fazer algumas avaliações. Amém. Esse ano para mim tem sido um ano interessante, que é um ano de potencial desafios. Amém. De apertos e momentos, e você olhar e dizer assim, da graça de Deus, a maneira como Deus conduz, as decisões que você toma, e você começa a dizer, Senhor, muito obrigado, amém, muito obrigado. Eu tenho dito para Deus, muito obrigado que eu ouvi a tua voz, amém? É um presente de Deus ouvir a voz dele, e você tem que dizer assim, a graça a Deus, amém, que eu, amém, como um bom cristão que sou, eu estou atento e ouvi a voz de Deus. Não, ouvir a voz de Deus é dom de Deus. É presente dele. Amém. E você tem que dizer assim, graças a Deus, que eu ouvi a voz de Deus. Então é interessante que na nossa vida nós vamos começando, à medida que nós vamos andando com Deus, o véu vai caindo e nós vamos ver assim, Deus, como tu és bom. Amém. Além disso, tu faz isso também, e mais aquilo. E ele toma conta, como eu disse, ele é uma arte presenciar. E eu tenho amém, eu tenho falado um pouco sobre isso. É uma arte você olhar, porque um presente tem a ver com você conhecer a pessoa e saber o que vai fazer aquela pessoa dizer assim, uau, amém. Não é questão de valor, não é uma questão de grandeza e de moda, é uma questão de você saber expressar através de uma dádiva que você ama a pessoa, que você pensa nela e que você conhece ela e sabe o que ela gosta. É isso que Deus faz. Deus tem essa arte. Ele sabe, Ele nos criou, nós somos feitura. Ele sabe o que é bom para nós. E cada ato de Deus, por isso que nós precisamos dizer, reconhece a Deus em todos os caminhos. Nós temos vivido uma época onde o mundo todo tenta desacreditar o amor de Deus, a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Porque ele tenta fazer você ser você opera na manada e dizer assim, mas Deus me deu isso, mas Deus deu aquilo para aquela pessoa. Sim, aquilo é bom para aquela pessoa, mas o que Deus deu para ti, se você parar para pensar e dizer assim, isso é uma bênção, amém. Ele é feito sob medida para você. E se você prestar um pouco mais de atenção e agradecer a Deus naquele momento, Ele tem mais para dar. A ingratidão, muitas vezes, na nossa vida, sempre olhando, como se diz, o campo do vizinho como mais verde e tudo mais, isso é o que bloqueia esse contínuo fluir do que Deus quer fazer na nossa vida. Ele tem um desejo, mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza de sua graça em bondade. Amém? Manifestando sempre a sua bondade. Ele é maravilhoso, amém? Ele é um grande Deus. Então, como eu disse, eu queria destacar duas áreas que eu creio que é importante nós entendermos, que são presentes de Deus. E como eu disse, ouvir a voz de Deus é um presente de Deus. Você pode se exercitar nela, você pode responder, mas é um presente de Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. E eu tenho orado recentemente para dizer, Senhor, e orado por você, Senhor, unge a nossa capacidade de ouvir. Dá-nos graça para ouvir a tua voz. Dá-nos esse coração que ouve, atento. O capítulo 13 de Mateus é a parábola do semeador, onde Jesus está dizendo, é uma das parábolas centrais, ele diz como ele opera. Ele semeia algo, e olha só como funciona. Ele semeia a palavra dele, e se você acolhe essa palavra tem potencial. Amém? Ele semeia algo. Ele dá algo. E lembra, quem fala conosco é o Deus
que quer manifestar a suprema riqueza da sua bondade para nós. Então, quando ele fala, o intento dele é manifestar a sua bondade, através da sua voz, da instrução. Então, o que acontece? Ele fala, ele semeia a palavra de Deus, e se você valoriza e reconhece o intento de Deus e a bondade e o que Deus quer fazer, você acolhe essa palavra. E essa palavra vai dar fruto. Aí os discípulos perguntaram: Jesus, por que você fala para a multidão em parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. E aí eu parei e disse assim: Senhor, eu quero ser esse a quem é dado conhecer os mistérios do reino. É graça, é presente. De novo, é dado, é um presente. Olha o que Jesus está dizendo. Pessoal, a vocês, por alguma razão, meus irmãos, a vocês, discípulos, é dado que vocês tenham acesso aos mistérios do reino de Deus. Lembra o que o Salmo diz? Os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor, é porque aqueles que o amam, aqueles que o temem. Então existe uma relação interessante de um coração rendido que tem acesso aos mistérios de Deus. E se Deus diz assim: a vocês é dado, é um presente. É como se, naquela conversa de Jesus com os discípulos, quem os outros estão dizendo por aí que eu sou? Aí eles dizem, um dizem isso, um diz aquilo, outros dizem que é João Batista, outros dizem um profeta. E Jesus estava querendo chegar ao ponto e dizer: tá, agora vocês, quem eu sou? E meus irmãos, essa pergunta nós temos que responder e definir para o resto da nossa vida. Quem Jesus é? Ele é aquele que veio, o Messias, ungido de Deus, transformar a nossa vida, restaurar a nossa vida e manifestar na nossa vida a bondade eterna e gloriosa de Deus, que foi expressada no Calvário para começar, e a graça de Deus, por causa do Calvário, agora abriu um caminho. Ele é esse Deus. E eu não tenho dúvida, Ele é esse Deus, Ele é o meu Salvador, o meu Messias, o meu Pai, aquele que de manhã, de tarde e de noite só pensa em fazer o bem na minha vida, em manifestar a sua bondade. E aí Jesus diz: bem-aventurado tu és, porque isso foi concedido por Deus. Você percebe, meus irmãos, que ter acesso aos mistérios do reino, à revelação do Evangelho, é fruto de um coração humilde, é fruto de presente, e você vai dizer assim: por que você tem acesso e você entende os princípios de Deus? É graça de Deus. Por alguma razão, Deus, amém, visitou, e o Espírito Santo, meus irmãos, passeia pela terra procurando esses corações. E qual é a nossa função? A nossa função é ter esse coração. Por isso que eu oro: dá-nos um coração para receber da tua bondade mais e mais. Senhor, dá-me esse coração. Senhor, mantenha meu coração humilde, meu coração pronto, amém? O meu coração atento, porque a Bíblia diz: se atentamente ouvires, eu vou vir e vou revelar coisas e manifestar. Então lembra, meus irmãos, ouvir a voz de Deus é um presente de Deus. Deus olha do céu, Ele diz assim: eu vou me revelar, amém, para a humanidade, eu vou me revelar para fulano de tal, amém. E eu oro nessa manhã: Senhor, eu quero ser esse, em quem tu olha no céu e diz: a ti, Flávio, te foi dado conhecer os mistérios do reino. Os mistérios do reino nada mais são do que a vontade e o plano glorioso de Deus para mim e para as pessoas ao meu redor. Amém? Um coração candidato, um coração que recebe. E Mateus, e a versão de Marcos 4, você vira um pouquinho, Marcos 4. Porque Deus sempre inicia o processo, Ele bate na nossa porta, lembra? Eis que estou à porta e bato. Ele vem, Ele começa. Tudo vem dEle, por meio dEle, para Ele. Ele vem e entra e bate na nossa porta. E aí o texto diz assim, versículo 24 de Marcos 4. A mesma parábola é a versão de Marcos. Diz assim: atentai no que ouvis, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, onde está a nossa parte?
Presta atenção no que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Presta atenção quem está falando e o que está ocorrendo. Discerne a mensagem do Evangelho, a bondade de Deus, o mover do Espírito e o desejo desse Deus glorioso de vir invadir a tua vida e manifestar a bondade dele na tua vida. Discerne isso, atenta, presta atenção no que está acontecendo. Porque se você entender o que está acontecendo e valorizar, e perceber que Deus está movendo, batendo a porta do teu coração, você, à medida que você der para essas visitações, para o que Deus faz, amém, para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para a palavra de Deus, amém, para os presentes, na verdade, amém. Se você olhar para o Calvário, para aquela cruz, e disser, só um pouquinho, parar um pouquinho, humildemente se render, Cristo morreu por mim, eu estava destinado ao inferno e ele fez. Ou seja, o que é isso? Você está honrando o presente que Deus está te apresentando e dando atenção, foco, pensamento e te envolvendo de todo o coração naquilo, recebendo com o coração. O que vai acontecer, Senhor? Muito obrigado. A gratidão vai ser fruto de revelação. O desafio que nós temos é não achar que essas coisas que Deus nos passa e nos dá, Ele tem a obrigação de fazer. E qualquer um dá, e eu tenho direito. Então o coração de gratidão, ele, de alguma maneira, ele para em rendição. O temor do Senhor é o princípio do saber. É nesse momento onde nós nos prostramos diante do Calvário, onde nós nos prostramos diante da grandeza de Deus, onde nós nos prostramos e nos rendemos diante da pregação do Evangelho, onde nós nos prostramos diante da sabedoria de Deus, da graça de Deus, da obra da cruz, do mover do Espírito. Esse coração que se rende é como se você está valorizando. Atentai no que está acontecendo, porque com a medida que você der ao que Deus está fazendo naquele momento, mais vai ser acrescentado para você. Amém? Então guarda isso, meu irmão, guarda isso no coração. É esse coração humilde, é esse coração faminto, é esse coração que reconhece que Deus é tudo e Ele é galardoador. Esse coração valoriza e honra e é grato ao Senhor. A maneira como nós respondemos às coisas de Deus mostra o quanto nós valorizamos as coisas de Deus. E quanto nós valorizamos as coisas de Deus, mostra o quanto nós estamos abrindo nosso coração para Deus fazer mais, e mais, e mais. Amém? Uma outra área que eu queria lembrar os irmãos. Então, guarda isso no coração. Ouvir a voz de Deus é um presente. Jamais assuma que eu sei, eu aprendi, porque eu fiz e aconteci, porque eu sou da tradição, porque eu tenho 15 gerações de crentes e eu sei como funciona. Jamais chegue nesse ponto. Se você tem alguma coisa e se conhece a Deus e teve encontros com Deus e Deus fez algo na tua vida, foi porque Deus te deu esse presente. A realidade que nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Gratidão é uma das realidades na nossa vida, é uma das marcas da maturidade do cristianismo. Não. Amém. E mostra, lembra, gratidão mostra coração humilde. Coração humilde é um coração aberto para Deus, amém, liberar graça e favor e bênção e continuar abençoando e estendendo a mão. Amém? Então nós precisamos ser um pouquinho mais vocais, mais, amém, alardeadores. Nós precisamos se expressar mais. Porque nós somos aquelas pessoas que dizem assim, Deus sabe que eu gosto, que eu estou feliz, que Ele me deu. Não. Gratidão, louvor, celebração. Amém? Fazei conhecidos diante de Deus a bondade do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Amém? Deus é maravilhoso. Amém? Deus é maravilhoso. Amém? Eu tenho dito, meus irmãos, especificamente, tem várias coisas que eu fiz. Amém? A bênção de ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava agradecendo a Deus. São detalhes, amém. Mas eu agradeço a Deus por detalhes. É exatamente esse tema. Deus, muito obrigado por eu ter ouvido a voz de Deus, que num período de crise eu estou morando melhor por um valor bem menor. Amém. Eu disse, muito obrigado, ó Deus, que tu te importa nesses pequenos detalhes. Amém. Fora alguns detalhes a mais que eu digo para Deus, Deus, isso aqui tu sabia que eu gostava, né?
E uma das coisas interessantes, a gente começa a perceber que Deus presta atenção em tudo. Nossos desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará ali na frente. E se você se envolver em se agradar e louvar o Senhor e ser grato a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Detalhes e mais detalhes na tua vida. Porque Ele é um bom Pai, Ele sabe presentear. Amém? Deus olha e diz: tem um plano. E quanto mais você se alinhar com o plano de Deus e seguir a rota, Ele vai dizer assim: amém, você está no caminho da chuva, da bênção do Senhor e do favor do Senhor e da graça do Senhor. Uma outra área, um outro detalhe que eu queria de novo lembrar os irmãos que é presente de Deus, é o dom do Espírito. Uma das coisas, um dos riscos que nós temos, que nós somos assim: eu sou uma pessoa ungida, o Espírito do Senhor está sobre mim, e nós achamos que nós fazemos por merecer certas coisas. É presente de Deus, o Espírito Santo está movendo em nós. Por isso, meus irmãos, você tem que sempre dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado. Amém. Deus, muito obrigado pelo dom do Espírito. Obrigado pela unção de Deus. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, ó Deus. Amém. Na mensagem de Pentecostes, Pedro, quando está falando naquela pregação depois da descida de Pentecostes, ele diz assim, na parte da mensagem dele, Atos 2, 38, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o presente, o dom, amém? O presente, além da salvação, nós temos um presente, Cristo, amém? Na pessoa do Espírito de Deus, está em nós, amém? Então o que acontece? Atenta bem nisso, presta atenção no que significa. Deus te deu um presente, amém? Nós não precisamos ir para o outro lado, dizer: não entristece o Espírito, não fala mal, não amaldiçoa, não faz... Não, isso é querer caminhar muito na beirada, meus irmãos. Amém? Nós devíamos estar para o outro lado e dizer assim: Senhor, teu Espírito, amém, tu me deste teu bom Espírito. É lógico que eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque é um presente que eu ganhei, amém, de Deus, para mim operar nessa terra. Amém? É dom de Deus, é um presente de Deus. Tremendo presente, amém? Tremendo presente, meu irmão, é um dom, é a graça de Deus que nos alcançou, e Ele repartiu essa realidade. Se nós entendemos que o que Deus faz e reparte conosco é presente, a nossa atitude será sempre: amém, Senhor, muito obrigado. Eu conto essa história no supermercado, que tinha uma mãe com um filho, né, e o filho insistindo: ai, quero uma laranja, quero uma laranja, quero uma laranja, quero uma laranja, brigando com a mãe: não é hora de comer a laranja, pega a laranja, a laranja. E chegou uma outra pessoa, né, e pegou uma laranja e deu para o filho, né? E a mãe, constrangida, disse assim: o que você disse para a moça? Ela falou: descasca. Essa é a nossa natureza. Nós ganhamos o dom do Espírito e diz assim: o que me adianta o dom do Espírito? Eu não sei, é uma confusão, dom de línguas, esse negócio. E meus irmãos, dom de línguas, isso é coisa estranha. Como assim dom de línguas? Falar no Espírito, se mover, e nós vamos criar dissensões e confusões no meio da igreja, porque nós vamos agora analisar e dissecar o Santo Espírito de Deus. Foi um presente que nós ganhamos, amém? Nós ganhamos um presente de Deus, o Espírito dele se move em nós, e nós vamos achar um jeito de achar um defeito no presente, amém? Amém? É presente de Deus. Tudo é dom e é presente e é graça de Deus para a igreja. E nós precisamos voltar àquelas palavrinhas mágicas, voltar ao normal e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque de manhã cedo, a misericórdia do Senhor não é uma obrigação que Ele tem. É bondade de Deus de dizer assim: as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã a teu favor. E o que nós temos que dizer: Senhor, muito obrigado. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Acho que é um bom presente. Amém? Acho que é um Senhor presente. Amém? Acho que é o amor de Deus se manifestando na nossa vida e dizer: Senhor, muito obrigado.
Porque apesar de tudo, das minhas fraquezas, dos meus desafios, eu posso me achegar à obra da cruz e o sangue de Jesus me cobre e as tuas misericórdias se renovam e eu posso começar esse dia como se eu nunca tivesse pecado e agora, Senhor, eu posso desfrutar da tua presença, da tua bênção, do teu favor, da tua graça, do teu perdão, da tua comunhão. Amém? Que bênção! Amém? Isso acontece todos os dias. Ah, mas Deus já sabe que eu sou grato. Quanto mais você trilha essa jornada e desenvolve gratidão, mais você descobre que existem mais detalhes nesse presente. Lembra? Atentai no que ouvis, porque à medida que você dá, eu falei, só um pouquinho, deixa eu mexer um pouquinho mais nesse presente, e você assim, pá, eu não sabia que tinha mais esse aspecto envolvido na graça de Deus, que a graça de Deus inclui cura. Amém? A graça de Deus inclui restauração. Mas isso também está incluído. Sim, tudo está incluído na graça de Deus. Amém? Esse é presente. O presente de Deus não é aqueles presentes, amém, que nós damos. A bênção do Senhor não traz desgosto. Muito pelo contrário, cada dia que você desfruta do presente de Deus, mais você descobre que tem muito mais coisa nesse presente. Amém? E as gerações diante de nós, os séculos dos séculos sem fim, nós vamos descobrir a suprema riqueza da bondade de Deus, amém, expressada a nosso favor. E sabe qual é a parte mais importante desse presente? É que nós precisamos ser lembrados. É que Ele faz a obra. Amém? Não é na nossa força. Senhor, muito obrigado, porque todos os desafios que estão diante de mim não é na minha força, é pelo Teu bom Espírito. Uma das coisas interessantes nessa semana é como se um flash, amém, cruzou um desses dias, eu estava avaliando, e dizia, Deus, eu não preciso forçar muito numa direção, eu só preciso me render mais, porque Deus move a gente, amém? É que nem um vento que move as velas, move um navio, você só precisa posicionar mais. E nós sempre estamos nessa situação, o quanto nós fazemos, e foi nítido em algum evento, que é como se Deus me levou a fazer, e é essa sensação que eu tive, nitidamente Deus me levou a fazer algo, Ele não me forçou a fazer, eu estava disponível a ser feito dessa maneira. E depois eu vi, Senhor, a gente podia fazer as coisas com menos esforço, amém? E a realidade é, Senhor, muito obrigado pelo dom do Espírito, muito obrigado, Senhor, por esse presente glorioso. Cada dia que a gente caminha contigo, a gente descobre coisas novas, amém? Amém? Cada dia tem coisas novas no nosso Deus. Não é por força. Eu queria lembrar os irmãos, esse presente, o dom do Espírito, é para ajudar você a viver nessa terra, na força e no poder do Senhor. Te rende, amém? E deixa Ele fazer a obra. Que presente, amém? Maria se rendeu a esse presente. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer algo na tua vida que o ser humano, amém, nem de longe pode ter a capacidade de chegar perto disso. Essa é a obra do Espírito, presente de Deus. E eu creio que nós precisamos dizer, cada dia mais, dizer, Senhor, muito obrigado pelo dom do Espírito. Amém? Muito obrigado pela unção, muito obrigado por essa força sobrenatural, que nós não estamos órfãos nessa terra. Amém? Quanto mais nós vemos o mal espalhando, o desafio e a confusão que está diante de nós, mais razão para você parar e atentar para essa realidade, olhar para isso de novo e dizer assim, Senhor, Tu me desse a solução para tudo nessa hora. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo de Deus me ungiu nessa hora. E ungiu a tua vida, ungiu cada um de nós para vivermos nesse momento na força e no poder do Senhor. Bênção de Deus. Contínua bênção de Deus. Deus se move. Nós movemos com Ele. Deixa Deus mover. Que o Espírito Santo de Deus sopre na tua vida, meu irmão e minha irmã. O que eu preciso fazer? Como eu resolvo essa situação?
E você busca conselho daqui, dali, leia, aconteceu. E às vezes você precisa ser, Santo Espírito, Deus, eu mudo as minhas velas e eu posiciono, sopra na direção que tu queres que eu ande. Nós precisamos mais dessa capacidade de nos rendermos. E lembra, quanto mais você se rende, mais sensível você é. De novo, quanto mais você valoriza a capacidade do Espírito, e o Espírito Santo de Deus se move em todos os detalhes da nossa vida. Ele nos conduz sempre em triunfo, na força e no poder do Senhor. Então, quanto menos resistente, a gente às vezes fica no pé e diz assim, eu não entendo, eu não consigo, por que eu faço isso? Cheio de questionamento, você está rígido. Amém? Quanto mais humilde. Amém? Cada vez que alguém se volta ao Senhor e se rende. A vida cristã tem a ver com rendição, mais rendição e rendição e rendição. E quanto mais você se rende, mais a graça de Deus e Deus acessa o teu coração e mais o que acontece. Senhor, tu és bom, eu te louvo. Amém. Coração agradecido. Amém. É o resultado. É o vento que sopra. É o rio que move. Amém. Rios de água viva vão fluir. Deus tem um plano, Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção. Ele sopra numa direção e você sopra com Ele, você vai com Ele. Então, meus irmãos, se você se sente um pouco, amém, trancado, sem saber para onde ir, muitas vezes é uma questão interna de rendição, é dizer, Senhor, como se dará isso? Né? Como eu vou resolver esse assunto, Deus? Como isso vai acontecer? É impossível isso acontecer. Descerá sobre ti essa força gloriosa e vai realizar nessa situação algo que é impossível aos homens. Isso, meus irmãos, você ganhou. Esse presente você tem. Amém? E nós damos graças a Deus e louvamos ao Senhor. Amém? Te submete a essa força divina e gloriosa que tem um objetivo, e o Espírito Santo tem um objetivo na tua vida: manifestar a suprema riqueza da graça do Senhor em bondade na tua vida. Amém? Tudo o que Deus quer e o desejo de Deus é manifestar a bondade dele. Então não subestima essa realidade gloriosa. E nunca esquece, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus sempre faz a maior parte. Se você se vê assumindo a tua vida e carregando um fardo pesado, preocupação e estresse, é porque você acha e está achando que a maior parte é você que carrega. A maior parte quem carrega é Ele. Por isso que nós ganhamos esse. Esse é um presente glorioso. Amém. A nossa parte é nos rendermos e ouvirmos a voz dEle. Quanto mais, meus irmãos, nós valorizarmos, atentamente ouvirmos e tivermos, amém, o prazer de sentar aos pés de Cristo e descobrir o que mais tem nessa realidade, mais nós vamos ver o valor disso, vamos desfrutar mais e vamos tirar mais vantagem disso. Amém? Com certeza. Nós fomos destinados por Deus para viver sob a influência do Espírito. Não vos embriagueis com álcool, a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, meus irmãos, concluindo nessa manhã, essa semana de ações de graças é simplesmente uma lembrança para nós de que tudo que nós temos é presente de Deus. E nós somos lembrados a parar um pouco. Parar um pouco. E eu creio, amém, que isso deveria ser a nossa característica. Não precisa ter um dia de ações de graça. Amém. A gente celebra. Porque a gente celebra. Porque lá em casa a gente não perde a oportunidade de celebrar alguma coisa. Amém. É dia de ações de graça, então vamos celebrar. Amém. É Natal, celebra. Mas Natal na minha vida é todo dia, a gente canta. Dia de ação de graça na nossa vida é todo dia. Amém? Porque o Senhor é bom todo dia. Amém? A bondade do Senhor, esse conceito da bondade do Senhor é um dos pilares do cristianismo. O Senhor é bom. E se o Senhor é bom, o que isso produz em nós? Gratidão e uma confiança cada vez maior que Deus é bom e Ele tem coisas maiores a fazer na nossa vida. Amém? A cada dia, liberando mais e mais da sua bondade.
Então esse é um dos pilares da nossa vida. E mais do que agradecer a Deus por eventos, seja agradecido. Amém. Que esse seja um estilo de vida no teu coração. Minha palavra para os irmãos nessa manhã é: te permita ser impactado de novo pela bondade do Senhor. Amém. Às vezes nós perdemos esse senso e nós ficamos, é como assim, escamas começam a ir surgindo ao longo da nossa jornada, os sentidos se embotam e você perde a noção de que nós estamos diante do Rei da Glória, que abriu o seu coração, abriu o céu para você ser chamado filho dele. E se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará presente, juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas são presentes. Nós precisamos voltar a ser impactados pela bondade do Senhor e pelo plano de Deus. Então, como diz o texto que eu falei, atentai no que ouvis. Presta atenção, porque se você recebe o que você está recebendo, na medida que você recebe, é como você vai ser medido. Tem um dos textos que a palavra de Deus fala dessa forma: se você recebe um profeta na medida de profeta, você recebe a bênção que o profeta traz. Se você olha uma pessoa e diz para ele assim: eu conheço ele, viveu entre nós, ele é uma boa pessoa, você vai ganhar a medida da boa pessoa. Amém? Então, se você abrir teu coração nessa hora e dizer, e medir, e é isso que eu quero dizer, medir, valorizar, olhar para o que Deus fez e dizer assim: isso é tremendo, Deus. Amém. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Olha o que Deus fez e olha o plano de Deus. Essa medida vai fazer com que o céu se abra na mesma medida do teu coração. E você vai indo de fé em fé, de glória em glória, e de revelação em revelação. Precioso dom. E como a Bíblia diz, mais vos será dado. E aí eu estava lembrando aquele velho cântico, eu não sei se vocês conhecem. Meu coração transborda. Amém. E a sensação que eu tive, amém, nessa semana, amém, pode ser coincidência, não, mas eu identifiquei que o meu coração está transbordando de gratidão a Deus. Amém. Esse é meu coração. Não é uma coisa forçada. Assim, fala, como a gente ensina nossos filhos. Fala obrigado. Amém. Lembra que nós falamos para os filhos? Fala obrigado. Vovô te deu um presente. Fala obrigado, vovô. Obrigado. Ele nem sabe o que está falando. Fala obrigado. Obrigado. E sabe o que acontece? Às vezes, gente grande se sente assim. Fala obrigado, Pai Celeste, que te deu a vida, te deu o dom, te deu força, te deu saúde, te deu a eternidade, te deu o céu, te deu um futuro, te deu esperança, te deu do Santo Espírito, te deu vida, te deu a salvação, te deu o seu precioso sangue, amém, te colocou à disposição anjos, amém, te deu a preciosa palavra de Deus. Fala obrigado, amém. E nós às vezes vamos, vai falar obrigado, agradece a Deus, amém. Mas eu oro para que nós possamos chegar nesse ponto onde nós não precisamos ser alertados a dizer obrigado, mas que o nosso coração transborde. É um momento, e meus irmãos, é graça de Deus. É você chegar num ponto onde você é grato por isso, e como você vai dizer, Senhor, o meu coração transborda com palavras que exaltam o Rei. Tu és tudo para nós, tu és o mais precioso. Ao Rei consagro o que compus. Amém. A Ele dou o meu louvor. Amém. E eu oro, meus irmãos, que também, junto com as tuas orações, intercessões e o teu trabalho, amém, consagra mais a tua vida para esse lugar de adoração no altar. A Ele dou o meu louvor. E que a nossa vida seja uma vida marcada por mais e mais revelação do amor de Deus e, consequentemente, gratidão. Eu creio, meus irmãos, que à medida que nós caminhamos com Deus, o resultado imediato é uma vida de mais louvor, mais gratidão,
mais rendição, mais exaltação, mais celebração. E vai sair mais, é inevitável você andar perto de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém? Então, sejam desafiados nesse tempo, que é um período que nações específicas aqui e ali celebram a gratidão, a bênção de Deus, a bênção da colheita, a bênção da provisão. Amém? Eu queria desafiar os irmãos. Nós temos um grande Deus. Amém? E que pela eternidade nós vamos descobrir coisas conquistadas no Calvário, que Ele fez, que é a bondade pura de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao Rei consagro o que compus. A Ele eu dou o meu louvor.